Nos pulsos de Estevão Oliveira havia hematomas em forma de dedos, como se alguém o tivesse guiado escada abaixo quando ele já não conseguia ficar de pé. Dezembro de 1929. Sofia e Cristina Oliveira, 23 e 21 anos. Um sobrado na Rua Chile, número 14, Salvador. O pai delas estava morto no porão. O zelador, Valdir Cavalcante, descobriu o corpo às 6 da manhã do dia 8 de dezembro, quando desceu ao porão para buscar carvão. Estevão Oliveira, 52 anos, um próspero comerciante de grãos, jazia no chão de pedra com os olhos abertos. Sangue seco manchava seu nariz. A Polícia Civil chegou em meia hora. O inspetor Tadeu Nunes registrou no boletim que o corpo já estava rígido. A temperatura no porão era de 18 graus, úmida e fria. Sofia Oliveira abriu a porta. Vestia um luto negro, perfeitamente passado. O rosto estava seco. Cristina estava atrás dela no corredor, olhando para o chão. Suas mãos entrelaçadas tremiam. A irmã mais velha testemunhou com voz calma. Pai voltou ontem à noite da taverna, depois das 10. Estava bêbado, como sempre às sextas-feiras. Elas ouviram um barulho na escada. E depois, silêncio. A irmã mais nova repetiu exatamente as mesmas palavras. Literalmente. O inspetor Nunes anotou no relatório. Ambos os depoimentos são idênticos, como se fossem decorados. 11 famílias viviam no sobrado da Rua Chile. Ninguém ouviu a queda. Ninguém ouviu um grito. A autópsia, conduzida pelo Dr. Henrique Vasconcelos, durou 3 horas. No estômago de Estevão Oliveira, encontraram restos da refeição noturna. Pão, carne seca, farofa e algo mais. Arsênico, em concentração letal. O Dr. Vasconcelos fez um segundo relatório particular, enviado direto ao promotor. Nesse relatório, ele descreveu os hematomas nos pulsos do falecido, recentes, feitos horas antes da morte. Alguém segurou Estevão Oliveira enquanto ele descia para o porão. A polícia retornou ao sobrado no dia 10 de dezembro. Desta vez, o interrogatório durou 6 horas. Sofia sentava-se ereta na cadeira da sala. Cristina chorava na cozinha, mas não respondia às perguntas. O inspetor Nunes perguntou sobre o licor de ameixa que Estevão Oliveira bebia toda a noite. A garrafa estava no aparador, quase vazia. Sofia explicou que o pai adorava aquela bebida. Era ela mesma quem fazia, seguindo a receita da mãe. Nunes levou a garrafa para o laboratório. Arsênico no licor. Vestígios, mas o suficiente para debilitar um homem durante semanas. A vizinha do segundo andar, Maria Alcântara, testemunhou que Estevão Oliveira parecia cada vez pior no último mês. Emagreceu, queixava-se de dores de estômago, vomitava após as refeições. O médico da família, Dr. Jorge Matos, diagnosticou indigestão. Ninguém pensou em veneno. Não naquela casa. Não naquela família. Sofia Oliveira estudou num colégio interno de moças na Rua da Graça. Falava francês, tocava piano, recitava poesia. Após a morte da mãe, em 1925, ela assumiu as responsabilidades da casa. Tinha 20 anos. Cristina era diferente. Quieta, tímida, infantil no modo de falar. O pai a tratava como criança, embora ela já tivesse 21 anos. Ele não a deixava sair sozinha, controlava cada passo dela. Sofia também controlava a irmã mais nova. Vizinhos diziam que Cristina não podia fazer nada sem a permissão da mais velha. Até a escolha de um vestido exigia a aprovação de Sofia. Na semana seguinte ao funeral, a Polícia Civil recebeu uma carta anônima. Alguém sabia da vida dupla das irmãs Oliveira. À noite, quando Estevão Oliveira saía para essa taverna no Pelourinho, as irmãs trocavam de roupa. Vestidos de tecido barato, perfumes vulgares, cabelos soltos. Pareciam mulheres do subúrbio, não filhas de um comerciante respeitado. Elas alugavam quartos em Água de Meninos. Encontravam-se com homens lá. Por dinheiro? Os autos não são claros. Alguns testemunhos sugeriam que elas pagavam pela companhia. Outros que recebiam dinheiro. O inspetor Nunes encontrou 4 homens que admitiram ter tido contato com as irmãs. Um deles, André Camargo, 31 anos, operário da fábrica de charutos, testemunhou algo perturbador. Cristina chorava depois de cada encontro. Repetia entre lágrimas: "Meu pai tem que morrer. Senão, eu nunca serei livre." Camargo achou que era apenas o choro de uma mulher infeliz em casa. Não pensou que fosse o anúncio de um assassinato. Estevão Oliveira descobriu o segredo das filhas 2 semanas antes de morrer. Não se sabe como. Talvez alguém tenha contado. Talvez ele mesmo as tenha seguido. A discussão ocorreu na noite de 22 de novembro. A vizinha Maria Alcântara ouviu as vozes alteradas através da parede. Estevão gritava. Sofia respondia friamente, sem emoção. Cristina chorava. No dia seguinte, Estevão Oliveira foi ao cartório. Era 23 de novembro. O notário Alberto Julián recebeu Estevão às 10 da manhã em seu escritório na Rua da Ajuda. Estevão parecia mal, pálido, magro, suando apesar da manhã fresca. Julián anotou no protocolo que Estevão estava extraordinariamente determinado. Falava rápido, nervoso, como se temesse não ter tempo.
Queria deserdar completamente as filhas. O notário tentou impedi-lo. Eram suas únicas filhas, sua família, seu sangue. Estevão respondeu com uma única frase: minhas filhas estão mortas para mim, desde que descobri quem elas realmente são. O que Estevão descobriu exatamente? O notário Julián não perguntou, não era da sua conta. Ele preparou a nova versão do testamento, conforme o desejo do cliente. A terceira versão do testamento, redigida em 28 de novembro, era implacável. Todo o patrimônio, o sobrado, os armazéns de grãos, as economias, ia para a Santa Casa da Misericórdia. Para as filhas, restava apenas uma pequena pensão, sob uma condição. Elas deveriam ir para um convento, um retiro para mulheres caídas, mantido por freiras perto de Recife. Estevão Oliveira planejava a visita final ao cartório para 10 de dezembro, para assinar tudo. Ele morreu no dia 8. O testamento de 1927, favorável às filhas, subitamente reapareceu na escrivaninha da sala. Sofia o entregou pessoalmente ao promotor em 20 de dezembro, com o rosto banhado em lágrimas e a voz trêmula. O promotor João Valadares não acreditou. Muitas coincidências, muitos acasos convenientes. Os interrogatórios duraram todo o mês de janeiro de 1930. Sofia não admitia nada. Respondia com calma, lógica, sem contradições. Cristina mal falava. Chorava. Repetia que fora um acidente, que o pai estava bêbado. A polícia revistou o sobrado 4 vezes. Na terceira busca, em 18 de janeiro, encontraram algo no sótão, dentro de um baú velho, entre roupas guardadas. Um pequeno frasco de vidro vazio, com resíduos de um pó branco no fundo. O rótulo estava quase ilegível, mas uma palavra era clara: arsenicum. Sofia alegou que nunca tinha visto o frasco. Talvez tivesse sido deixado por inquilinos anteriores. O sobrado era velho, o sótão estava cheio de trastes antigos, mas a análise química provou. O pó no frasco era idêntico ao arsênico encontrado no licor de ameixa e no estômago de Estevão Oliveira. Cristina, ao ser questionada sobre o frasco, desmaiou. Quando acordou, começou a gritar. Gritava que não era ela, que não sabia de nada, que Sofia tinha feito tudo. Sofia a observava friamente, em silêncio. Também encontraram vestígios de papel queimado no forno, cinzas com marcas características de tinta. Sofia alegou que estava queimando contas antigas dos negócios do pai. Mas a perícia grafotécnica mostrou que as cinzas continham fragmentos de escrita manual, não impressa. Um diário? Cartas? O plano do assassinato, escrito palavra por palavra? Nós nunca saberemos. O papel queimou completamente. O frasco de arsênico, provavelmente comprado na farmácia do Terreiro de Jesus, desapareceu. O proprietário da farmácia, Inácio Lemos, testemunhou que não vendeu arsênico a nenhuma mulher nos últimos meses, mas sua esposa, Helena, tinha a vista fraca. Talvez ela tenha se enganado. A polícia mostrou a Helena Lemos uma fotografia de Sofia. A mulher hesitou, depois disse: talvez. Veio aqui uma moça em outubro. Disse que tinha problemas com ratos no porão. Comprou veneno, mas não tenho certeza se era ela. A paróquia da Igreja de São Francisco não queria escândalo. A família Oliveira era respeitada. Estevão apoiou a igreja financeiramente por anos. Ele financiava velas, pagava pelos reparos no telhado, dava esmolas aos pobres. O pároco, padre Vicente, recusou-se a depor. Sigilo de confissão, alegou. Mas um detalhe vazou, provavelmente através da organista, que ouviu uma conversa entre o padre e o bispo. Sofia Oliveira foi ao confessionário 3 dias após a morte do pai, na noite de 11 de dezembro. A igreja estava vazia, fria, iluminada apenas pelas luzes do altar. O padre Vicente estava no confessionário, esperando os últimos penitentes antes de fechar. Sofia ajoelhou-se. Falou por quase meia hora. A voz era calma, monótona, como se recitasse algo decorado. Chorou apenas uma vez, no final. No fim, ela disse uma palavra: perdoe-me. O padre Vicente perguntou pelo quê. Sofia não respondeu. Ela se levantou, abriu a porta do confessionário, olhou para o padre e saiu sem dizer nada. O padre Vicente testemunhou mais tarde que nunca vira alguém tão frio e ao mesmo tempo tão desesperado, como se Sofia já estivesse morta por dentro e apenas seu corpo caminhasse pela terra. A mesma palavra, perdoe-me, foi encontrada no sobrado dos Oliveira, no verso de uma fotografia da falecida mãe que estava na mesa de cabeceira de Estevão, virada para baixo. Alguém escreveu a lápis com letra irregular, perdoe-me. Estevão nunca virava a foto da esposa. Os vizinhos confirmaram que a fotografia sempre ficava de frente, ao lado de uma vela e um rosário. Era uma espécie de altar doméstico, a imagem da falecida Catarina, uma mulher com um vestido claro, sorridente, jovem. Quem virou a foto? Quem escreveu aquela palavra? Estevão? Sofia? Cristina? O grafologista examinou a escrita. Não correspondia à de nenhuma das irmãs. Também não correspondia à de Estevão.
Era uma caligrafia infantil, insegura, como se escrita por alguém sob forte estresse ou influência de álcool, ou sob o efeito do arsênico, que ataca o sistema nervoso e causa tremor nas mãos. Talvez Estevão tenha escrito aquela palavra em suas últimas horas, quando começava a perder o controle do corpo. Mas ele pedia perdão pelo quê? Pelo que um pai moribundo pede perdão às suas filhas? Durante o quarto interrogatório, em meados de fevereiro, o promotor Valadares mudou de tática. Ele focou em Cristina. Fez perguntas sobre o pai, a infância, a relação com a mãe. Cristina começou a falar, lentamente, com frases interrompidas, mas falou. Ela descreveu as noites em que Estevão voltava bêbado da taverna. Ele nunca foi agressivo, nunca bateu nelas, nunca gritou. Mas ele olhava. Por muito tempo, em silêncio, sentado na poltrona da sala. Cristina se sentia como um animal enjaulado, observado, julgado, medido. A mãe, Catarina, morreu quando Cristina tinha 17 anos. Um câncer, rápido, agressivo. Em 3 meses, Catarina passou de uma mulher bonita e cheia de vida a uma sombra. Morreu em casa, em sua cama, segurando as mãos das 2 filhas. A partir daquele momento, o pai mudou. Mais fechado, mais controlador, mais religioso. Proibiu Cristina de sair com amigas, proibiu-a de estudar na escola de comércio com que sonhava. Ele dizia que o lugar dela era em casa, que a mãe gostaria que fosse assim. Sofia assumiu o papel de mãe na administração da casa, mas também assumiu parte do controle do pai. Cristina trocou uma jaula por outra. Primeiro, a jaula do pai, depois a da irmã mais velha. O promotor perguntou sobre as noites em Água de Meninos. Por que iam para lá? Por que se encontravam com estranhos? Cristina parou de falar. Cobriu o rosto com as mãos. Sofia, sentada ao lado dela, apesar da proibição do juiz, tocou seu ombro. Cristina se acalmou imediatamente, como se alguém tivesse apertado um botão. Valadares anotou no relatório. A irmã mais nova é totalmente dependente emocionalmente da mais velha. Cada movimento dela, cada palavra, é controlada por Sofia. Não acredito que Cristina fosse cúmplice consciente. Ela foi uma ferramenta. Sofia manipulou a irmã mais nova. Ela usou o medo do pai, o desespero, a ingenuidade dela para construir o plano de assassinato? O laudo psiquiátrico, ordenado pelo tribunal, foi conduzido pelo Dr. Samuel Vieira, um renomado psiquiatra do Rio de Janeiro. Ele examinou as 2 irmãs por 3 dias na prisão do Forte do Barbalho. Suas conclusões foram inequívocas, mas nunca foram oficialmente incluídas nos autos do processo. Por quê? A versão oficial fala de falhas processuais na documentação. A versão não oficial, o relatório era controverso demais. Questionava a narrativa oficial da investigação. O doutor Vieira descreveu Sofia como uma mulher de alta inteligência, fria, calculista, capaz de planejar a longo prazo e mascarar emoções. Ela não apresentava sinais de psicose ou distúrbios emocionais. Estava plenamente consciente de suas ações e das consequências. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Cristina, por outro lado, era emocionalmente instável, viciada na aprovação da irmã mais velha, com sintomas de depressão, infantilização e síndrome de dependência. O doutor Vieira afirmou que Cristina poderia ter agido sob influência de Sofia, sem plena consciência das consequências, movida pelo medo e pela necessidade de aceitação. Mas o relatório continha algo mais, um trecho que foi riscado com uma linha preta grossa, mas que ainda era legível contra a luz. A irmã mais nova mostra sintomas de uma pessoa repetidamente manipulada e explorada emocionalmente, não apenas pelo pai, mas principalmente pela irmã mais velha. Sofia Oliveira é um exemplo clássico de psicopata funcional. Um indivíduo sem empatia, capaz de criar planos de longo prazo para ferir os outros, mascarando-se como uma irmã e filha atenciosa. O relatório sugeria claramente: Sofia planejou o assassinato sozinha e usou Cristina como ferramenta, talvez até como álibi. O julgamento começou em março de 1930. O tribunal no Fórum Rui Barbosa estava lotado 2 horas antes do início. Salvador queria ver as moças diabólicas, como a imprensa as chamava. Jornalistas vieram do Rio de Janeiro, de Recife, até de Belém. Era o julgamento da década. Filhas que mataram o pai, veneno, segredos, sexo, tudo o que uma história sensacionalista precisava. O defensor, advogado Casemiro Dantas, 48 anos, conhecido por pegar casos difíceis, tentou construir a defesa com base no abuso psicológico do pai. Ele sugeriu que Estevão Oliveira abusava emocionalmente das filhas, controlava suas vidas, trancava-as em casa como prisioneiras. O promotor Valadares respondeu com uma lista de 23 testemunhas. Vizinhos, amigos, padres, comerciantes, inquilinos, todos confirmando que Estevão era um homem respeitado, devoto, um pai atencioso. Ninguém nunca ouviu gritos vindos do apartamento. Ninguém nunca viu sinais de violência. Dantas sugeriu algo mais drástico. Talvez a relação entre pai e filhas fosse imprópria. Talvez Estevão cruzasse limites dos quais não se fala em voz alta.
Talvez por isso as filhas procurassem homens fora de casa. O tribunal explodiu. A família Oliveira gritava da galeria. O padre Vicente levantou-se e chamou aquilo de blasfêmia contra a memória do falecido. O promotor Valadares exigiu sanção imediata ao advogado. O juiz Miguel Zamit bateu o martelo 8 vezes antes que o tribunal se acalmasse. Ele se virou friamente para Dantas. Doutor, o senhor tem alguma prova para essas acusações? Dantas ficou em silêncio por um longo momento. Então disse baixinho. Não, meritíssimo. Foi uma tentativa desesperada de semear a dúvida, a última cartada de uma defesa que tinha poucos argumentos. Não funcionou. Mas uma pergunta permaneceu sem resposta. Por que as irmãs Oliveira se encontravam com estranhos? O que as levou a fazer isso? A testemunha número 7, chamada ao tribunal em 23 de abril, deu uma resposta parcial. Seu depoimento não foi publicado na imprensa. O juiz Zemeth ordenou que essa parte do julgamento fosse a portas fechadas. O homem, nos autos identificado apenas como J.K., 43 anos, funcionário da prefeitura, casado, pai de 3 filhos, encontrou-se com Sofia 3 vezes em novembro de 1929, em um quarto alugado na rua Guedes de Brito. Ele a descreveu como uma mulher confiante, inteligente, dominante, em total controle da situação. Ela não chorava, não mostrava fraqueza, não fingia estar apaixonada. Pelo contrário, ela ditava os termos, decidia tudo, encerrava os encontros quando achava que era hora. Sofia falava sobre o pai durante esses encontros, não de forma romântica ou emocional, mas analítica. Sobre como ele estava destruindo a vida dela, como a aprisionava em casa como um animal, como planejava roubar sua liberdade trancando-a em um convento. Ela falava sobre dinheiro, sobre o patrimônio, sobre o testamento, sobre como tudo deveria pertencer a ela e a Cristina. Joy Kay testemunhou literalmente, lendo de notas que fez após cada encontro. Sofia Oliveira não buscava amor, não buscava consolo, nem mesmo prazer físico. Ela buscava poder sobre o pai, sobre a irmã, sobre a própria vida. Ela disse que a única maneira de ser livre era com a morte do pai. Eu não levei a sério. Pensei que fossem apenas palavras de uma mulher desesperada. Após o 3º encontro, no final de novembro, Sofia disse algo que Joy Kay lembrou exatamente. Se quiser me ver de novo, venha em janeiro. Em dezembro, estarei ocupada com assuntos familiares importantes. Estevão Oliveira morreu em dezembro. O método que as irmãs provavelmente usaram emergiu da combinação de testemunhos, laudos médicos, análises químicas e da reconstituição dos investigadores. O arsênico foi adicionado ao licor de ameixa em pequenas doses por pelo menos 2, talvez 3 semanas. Estevão Oliveira bebia aquele licor toda a noite, por volta das 7 após o jantar. Exatamente 30 gramas em um pequeno cálice de cristal que ganhara da esposa no 20º aniversário de casamento. Era seu ritual, seu momento de relaxamento. As pequenas doses causaram envenenamento gradual. Dores de estômago, fraqueza, vômitos, diarreia, tremores nas mãos. Sintomas que o Dr. Matos diagnosticou erroneamente como problemas digestivos relacionados à idade e à má alimentação. O médico receitou a Estevão remédios para o estômago e uma dieta. Não ajudou. Estevão perdia peso, empalidecia, perdia o apetite. Na última semana antes de morrer, ele parou de ir aos armazéns de grãos. Estava fraco demais. Na noite de 7 de dezembro, a dose letal foi adicionada. Provavelmente 10 vezes mais arsênico do que antes. Estevão sentiu os efeitos imediatamente. Náusea, tontura, perda de equilíbrio. Naquela noite, Estevão voltou da taverna por volta das 10. Apesar de tudo, ele foi. A tradição da noite de sexta-feira com os comerciantes na taverna O Galo era sagrada para ele. Vizinhos confirmaram tê-lo visto voltar. Cambaleando, apoiando-se na parede, mas consciente. Ele entrou no sobrado, cumprimentou o zelador Cavalcante com boa noite, mas sua voz estava fraca, rouca. O que aconteceu depois permanece uma hipótese, construída sobre evidências físicas e testemunhos indiretos. Segundo a reconstituição dos investigadores, Estevão entrou no apartamento. As irmãs o esperavam, ambas vestidas, não preparadas para dormir, como se soubessem que aquela noite seria especial. Sofia serviu-lhe o licor, como toda noite. Estevão bebeu e sentou-se na poltrona da sala. 10 minutos depois, ele começou a perder a consciência. Tentou levantar, mas as pernas não obedeciam. O arsênico em alta concentração ataca todos os sistemas do corpo simultaneamente. Digestão, respiração, sistema nervoso, coração. Sofia, ou ambas as irmãs, o conduziu ao porão. Por quê? Hipótese 1. Para simular uma queda da escada. Hipótese 2. Para esconder o corpo por algumas horas, talvez dias. Hipótese 3. Porque no porão, ninguém ouviria um grito caso Estevão resistisse. Os hematomas nos pulsos indicam que alguém o segurou enquanto ele descia. 2 mãos? Uma pessoa de cada lado?
ou uma pessoa segurando-o firmemente com as duas mãos, guiando-o na escuridão. No porão, Estevão Oliveira caiu. Ele foi empurrado, ele perdeu a consciência e caiu sozinho, ou talvez ele mesmo tenha se deitado sentindo que estava morrendo, e as filhas apenas observaram. A morte foi causada por envenenamento por arsênico, não por trauma. Isso é certo. A queda foi apenas um cenário, uma tentativa de mascarar o assassinato. Mas havia um detalhe que os investigadores não conseguiam explicar completamente. No chão de pedra do porão, encontraram vestígios de uma vela. 4 pequenas gotas de cera, quase invisíveis, a cerca de 1 metro de onde Estevão estava deitado. A cera era recente, não tinha mais que alguns dias. O zelador Cavalcante testemunhou categoricamente. Não havia eletricidade no porão e ninguém ia lá à noite. Era um depósito de carvão, sacos de batatas, móveis velhos. Ninguém tinha motivos para andar ali com uma vela no meio da noite. Alguém levou uma vela ao porão na noite da morte de Estevão. Para quê? Para ver o que estavam fazendo? Para iluminar os últimos momentos do pai moribundo? Para ter certeza de que ele estava morto? Esse detalhe nunca foi totalmente explicado. Permaneceu como uma das muitas perguntas sem resposta que tornam o caso das irmãs Oliveira ainda perturbador, décadas depois. Em maio de 1930, o julgamento chegava ao fim. 14 dias de audiências, 57 testemunhas, centenas de páginas de documentos. A promotoria exigia a pena de morte para ambas as irmãs. A defesa pedia a absolvição por falta de provas diretas. E, de fato, faltavam provas diretas. Não havia testemunhas do assassinato. Não havia confissão. O frasco de arsênico desapareceu. O diário de Sofia, se é que existiu, foi queimado. Tudo se baseava em evidências circunstanciais, hipóteses, reconstituições, probabilidades. Mas havia os hematomas nos pulsos. Havia o arsênico no licor e no estômago. Havia a série de testamentos, dos quais o último, o pior para as filhas, desapareceu misteriosamente dias antes da visita ao cartório. Havia a vida dupla das irmãs, seus encontros com homens, as palavras de Cristina. Meu pai tem que morrer. Havia a calma fria de Sofia, os depoimentos idênticos das duas irmãs, como se fossem decorados. O juiz Zamit deliberou com o júri por 6 horas. Ele anunciou o veredito às 6 da tarde do dia 23 de maio. Sofia Oliveira, culpada de homicídio premeditado. Pena de morte por enforcamento, confisco de todos os bens para o Estado. Cristina Oliveira, culpada de cumplicidade no assassinato sob influência da irmã mais velha, com responsabilidade limitada. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade antecipada. Sofia ouviu a sentença sem qualquer emoção visível. Não chorou, não gritou, não protestou. Ela permaneceu sentada, ereta, mãos postas no colo, olhando para frente. Quando o juiz terminou de ler a sentença, Sofia olhou para o promotor Valadares e acenou com a cabeça, lentamente, uma vez, como se confirmasse algo que já sabia. Cristina desmaiou. Os guardas tiveram que carregá-la para fora do tribunal em uma maca. Ela só acordou na ambulância, gritando que não era ela, que não tinha feito nada, que Sofia havia planejado tudo. A família Oliveira virou as costas para as irmãs imediatamente. Tios, tias, primos, ninguém foi visitá-las na prisão. Ninguém apelou. Ninguém enviou uma carta. A igreja as condenou publicamente. O padre Vicente deu um sermão sobre o pecado das filhas que mataram o pai. Salvador as chamava de as moças diabólicas, as Borgia da Bahia, filhas de Caim. Crianças na rua apontavam para o sobrado na rua Chile. Os inquilinos começaram a se mudar. Ninguém queria morar na casa onde as filhas envenenaram o pai. A execução de Sofia foi marcada para 10 de julho. Cristina foi transferida para um presídio feminino no Rio de Janeiro. Mas algo mudou nas últimas semanas antes da execução. Sofia começou a falar. Não com promotores, não com advogados, não com os jornalistas que imploravam por uma entrevista. Com a capelã da prisão, a irmã Ângela, uma freira da congregação das Irmãs de Caridade. Irmã Ângela visitou Sofia diariamente nas últimas 3 semanas. Elas conversavam através das grades na cela fria e úmida do Forte do Barbalho. Sofia estava calma, controlada, quase resignada ao seu destino. Segundo relatos não oficiais, nunca confirmados em documentos, mas transmitidos oralmente entre as freiras, Sofia admitiu tudo. Ela disse que planejou o assassinato sozinha por meses, passo a passo. Cristina não soube de nada até o último momento, até aquela noite de dezembro. Irmã Ângela fez a pergunta que todos queriam fazer. Por quê? Por dinheiro? Por vingança? Por ódio? Sofia respondeu, segundo o relato transmitido pela irmã Ângela antes de sua morte, em 1961, com uma frase. Porque a liberdade valia mais do que a vida do homem que a tirou de mim. Não era pelo dinheiro, não pelo patrimônio, não pelo testamento, não pelo convento. Era pelo controle. Pelo poder sobre a própria vida.
Estevão Oliveira controlava cada aspecto da vida das filhas. Onde iam, com quem falavam, o que faziam, o que pensavam. Após a morte da mãe, esse controle tornou-se absoluto, sufocante, insuportável. Sofia, uma mulher inteligente, culta, consciente do mundo fora das paredes do sobrado, não podia suportar aquilo, mas ela não podia simplesmente ir embora. Em 1929, uma mulher solteira, sem dinheiro, sem trabalho e sem apoio da família, não tinha para onde ir. A sociedade não previa um lugar para ela fora da casa do pai ou da casa do marido. Então, ela planejou o assassinato. Lentamente, metodicamente, sem emoção, como um bom enxadrista planeja uma partida. Cristina era parte do plano. A irmã mais nova, fácil de manipular, emocionalmente dependente, apavorada pelo pai. Sofia usou seu medo, sua ingenuidade, seu desespero. Talvez Cristina não soubesse de tudo, mas sabia o suficiente para ser cúmplice. Isso faz de Sofia um monstro ou uma vítima que foi longe demais? A história não dá respostas simples. A execução de Sofia Oliveira ocorreu em 10 de julho de 1930, às 6 da manhã, no pátio da prisão. Havia 24 testemunhas, oficiais de justiça, o promotor, um médico, um jornalista do Diário da Bahia, membros da família de Estevão Oliveira. O padre Vicente se recusou a comparecer. Disse que não podia abençoar uma filha que matou o pai. Veio um jovem vigário, padre José Ademar, que não conhecia nem Estevão nem Sofia. Sofia caminhou para o cadafalso calmamente, sem a ajuda dos guardas. Usava um vestido cinza de prisioneira, cabelos presos num coque simples. Não chorou, não tremeu, não implorou por clemência. Ela parou sob a forca e olhou para os presentes. Por um longo momento, talvez um minuto, ninguém se moveu. Então, o promotor Valadares leu a sentença pela última vez. Perguntou se a condenada tinha últimas palavras. Sofia disse apenas uma frase, antes que a corda fosse colocada em seu pescoço. Minha mãe saberia por que eu fiz isso. O que isso significava? Que a mãe, Catarina, sabia sobre o controle de Estevão? Sabia sobre o desespero das filhas? Ou Sofia estava tentando dizer que a mãe aprovaria o assassinato? O que soa absurdo, mas é a única interpretação de suas palavras. Ninguém jamais explicou. Sofia Oliveira morreu às 6h12 da manhã. A morte foi instantânea, sem sofrimento. Cristina Oliveira sobreviveu 38 anos na prisão no Rio de Janeiro. A casa de detenção no Rio, depois um presídio em Minas Gerais e de volta ao Rio depois da guerra. A guerra só a afetou indiretamente. O presídio permaneceu, apenas a bandeira no portão mudou. A era Vargas, a República Nova, os militares. Cristina sentava-se na cela e via pela janela o mundo mudar, enquanto ela permanecia no mesmo lugar. Ela nunca admitiu a culpa, nunca confirmou a versão de Sofia, que a irmã Ângela espalhou após sua morte. Até o fim, até seu último suspiro em 1968, Cristina repetiu a mesma história. Foi um acidente, o pai estava bêbado, caiu da escada. Elas não fizeram nada. Morreu de pneumonia em janeiro, na cela fria onde passou a maior parte de sua vida adulta. Tinha 59 anos. Ninguém foi ao seu enterro. Foi sepultada no cemitério da prisão em uma cova anônima. O sobrado na Rua Chile, número 14, foi vendido pela Santa Casa da Misericórdia em 1931. Nos anos seguintes, o apartamento dos Oliveira ficou vazio. Ninguém queria alugá-lo. Finalmente, nos anos 50, foi transformado nos escritórios de alguma cooperativa. No porão, no chão de pedra, ainda se pode ver uma mancha, mais escura que o resto, irregular, do tamanho de uma cabeça humana. Zeladores disseram por anos que era o sangue de Estevão Oliveira, que penetrou na pedra e não podia ser lavado. Químicos da universidade, que analisaram uma amostra nos anos 70, alegaram que era apenas umidade e mofo. Mas há um detalhe que poucas pessoas conhecem. No Arquivo Público do Estado da Bahia, na seção marcada Processos Criminais 1920-1939, caixa número 437, estão as cartas trocadas entre as irmãs Oliveira. Elas foram confiscadas pela polícia durante as buscas, mas nunca foram oficialmente incluídas nos autos do processo. Por quê? A versão oficial fala de falhas processuais. As cartas foram apreendidas sem o devido mandado. A versão não oficial. As cartas continham algo que o tribunal não queria revelar publicamente. Em uma carta, escrita por Sofia para Cristina em outubro de 1929, 2 meses antes da morte de Estevão, há uma frase que muda tudo. Lembre-se, irmã, que o piano de mamãe será nosso quando não houver mais ninguém para tirá-lo de nós. Tocaremos nele quando quisermos, sem pedir permissão, sem medo de castigo. O piano. Um Bösendorfer vienense, negro, reluzente, de 1887. A única lembrança da mãe, Catarina, que Estevão Oliveira prometeu vender em agosto de 1929 para pagar dívidas de negócios de grãos fracassados. Sofia matou o pai pelo piano?
Claro que não. Mas aquele instrumento era um símbolo de tudo que ela havia perdido. O símbolo da mãe, o símbolo de uma vida melhor antes da morte dela, o símbolo da liberdade que ela não tinha mais. E na noite após o funeral do pai, 9 de dezembro, enquanto a casa estava cheia de convidados, família e amigos prestando condolências, Sofia tocou aquele piano. Ela tocou Chopin. Os Noturnos, Opus 9, número 2, em Mi bemol maior. Lento, melancólico. Por 1 hora, sem parar, sem errar, como se nada tivesse acontecido. Como se seu pai não estivesse no caixão na sala ao lado. Como se ela não o tivesse matado com as próprias mãos dias antes. Os vizinhos se lembram daquele som até hoje. Maria Alcântara, que morreu em 1978, falou sobre aquela noite até o fim. Ela testemunhou no tribunal e depois repetiu para seus netos. Foi a coisa mais linda e mais assustadora que já ouvi. Beleza sem sentimento. Música sem alma. Sofia tocava como uma máquina. Perfeita, tecnicamente impecável, mas morta. Como se algo nela tivesse morrido junto com o pai. Ou talvez tivesse morrido muito antes. O som do piano. Chopin tocado pela filha que acabara de matar o pai. Aquele som tornou-se, em Salvador, sinônimo de algo mais do que hipocrisia. Sinônimo de liberdade comprada com a vida de outro ser humano. Sinônimo de sangue frio. Sinônimo de controle tão total que mata tanto o controlador quanto o controlado. As irmãs Oliveira eram assassinas? Sim. Isso não está em discussão. Elas mataram Estevão Oliveira com veneno, lenta, metódica e conscientemente. Elas também eram vítimas? Talvez. Depende de como você define vítima. Uma mulher trancada em casa por um pai controlador, privada de liberdade, de futuro, da possibilidade de viver em seus próprios termos? É uma vítima? Sim. Isso justifica o assassinato? Não. A questão é outra. O que teria acontecido se Sofia e Cristina não tivessem matado Estevão? Elas seriam trancadas no convento. Passariam o resto da vida em celas monásticas, em oração, em penitência por pecados que não cometeram, por irem à água de meninos, por encontrarem homens, por desejarem uma vida fora da casa do pai. Seria um destino melhor que o cadafalso e a prisão? A história não dá respostas. Se todos os vizinhos sabiam que algo estava errado naquela casa, por que ninguém interveio? Por que ninguém disse a Estevão, pare, liberte suas filhas, deixe-as viver? Se a família via como Estevão controlava as filhas, trancava-as em casa, destruía sua juventude e seu futuro, por que ninguém disse basta? Ou talvez todos vissem, mas se calaram, porque era mais cômodo, porque era assim que um lar normal se parecia em 1929 no Brasil. O pai controlava, as filhas obedeciam, ninguém fazia perguntas, ninguém se metia nos assuntos da família, até o dia em que as filhas pararam de obedecer. E então todos ficaram chocados. A história das irmãs Oliveira é um aviso, não uma justificativa. Um aviso. Um aviso contra o controle que sufoca, contra o amor que aprisiona como correntes, contra a família que se torna uma prisão. E um aviso sobre pessoas como Sofia Oliveira. Inteligentes, capazes, frias, que podem planejar um assassinato como um jogo de xadrez, sem emoção, sem remorso, convencidas de que os fins justificam os meios. O piano do sobrado da Rua Chile foi vendido em 1931. Um professor de música de Niterói, Zygmunt Kovalevsky, o comprou. Ele não sabia de sua história. O vendedor não mencionou de onde veio o instrumento. Dizem que esse piano ainda toca hoje. Kovalevsky o vendeu nos anos 50 para uma escola de música. A escola o vendeu para uma professora particular no Rio. A professora o vendeu para outra pessoa. O instrumento viajou pelo Brasil por décadas. Talvez esteja agora na escola de música de alguém. Talvez na sala de estar de alguém. Talvez em uma sala de concertos. Alguém toca Chopin, Mozart, Bach nele, sem saber que as mesmas teclas foram tocadas pelos dedos de Sofia Oliveira. Na noite seguinte, à morte de seu pai. A música não se lembra. Instrumentos não têm memória. As pessoas, sim. E em Salvador, quando alguém pergunta aos moradores mais velhos, aqueles que ainda se lembram da Salvador de antes da guerra, sobre o sobrado número 14 da Rua Chile, eles sempre dão a mesma resposta. Lá, não more lá se puder, é a casa onde as filhas mataram o pai. E tocaram música à noite, como se nada tivesse acontecido. O que você é capaz de fazer para ser livre? O som do piano, a vela no porão escuro, o arsênico no licor de ameixa, os hematomas nos pulsos em forma de dedos, 4 imagens que restaram do caso das irmãs Oliveira. 4 perguntas sem resposta. O primeiro mistério, a carta de Cristina. Em 1984, uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Elisa Neves, uma jovem historiadora especializada em crimes da Primeira República, analisava documentos no arquivo público em Salvador. Ela estava trabalhando em sua tese de doutorado sobre mulheres condenadas à morte no Brasil.
O caso das irmãs Oliveira era um de seus estudos. Ao examinar a caixa número 437, ela encontrou um envelope que não estava listado em nenhum índice. O envelope estava selado com cera vermelha com a inscrição Material Sensível. Acesso permitido apenas com autorização do promotor-chefe. Elisa abriu o envelope. Dentro havia uma carta. Uma única folha de papel, escrita à mão, a tinta desbotada após 54 anos. A carta foi escrita por Cristina Oliveira, endereçada a Sofia. Data: 15 de agosto de 1930, um mês após a execução de Sofia. A carta nunca foi enviada, foi confiscada pela administração do presídio, que a considerou perturbadora demais para ser entregue. Na carta, Cristina descrevia a última noite de forma diferente do que testemunhara no julgamento. Ela escreveu que se lembrava de tudo, cada detalhe, cada palavra, cada movimento. Você estava tão calma, irmã. Dizia que era o único jeito, que papai nunca nos deixaria livres, que se não fosse agora, nunca teríamos nossa própria vida, que apodreceríamos no convento até morrermos velhas, mulheres que nunca viveram. Eu segurei a vela enquanto descíamos para o porão. Lembro da chama tremendo, lembro das sombras nas paredes. Papai ia na frente, apoiado no seu braço. Ele achava que íamos verificar o depósito de carvão. Você disse a ele que ouviu um barulho à noite, talvez ratos, talvez ladrões. Ele sabia que você tinha razão. Ele tinha ouvido o barulho na noite anterior, estava preocupado. Quando chegamos lá embaixo, você se virou e olhou para mim. Você não precisou dizer nada. Eu sabia. Papai se virou, queria voltar para cima, mas cambaleou. O arsênico já estava fazendo efeito. Eu vi nos olhos dele o medo, a compreensão, a pergunta. Ele caiu. Nós não o empurramos. Apenas observamos enquanto ele jazia no chão frio. Ele ainda respirou por alguns minutos. Não se mexeu. A vela se apagou. Não sei porquê. Talvez uma corrente de ar, talvez a mão de Deus. Saímos na escuridão de mãos dadas. Fechamos a porta do porão. Voltamos para o apartamento. Lavamos as mãos. Fomos dormir. A carta terminava com uma frase que Elisa Neves nunca esqueceu. Perdoe-me, Sofia. Não pelo papai. Ele mereceu o que fizemos com ele. Perdoe-me por deixar você me transformar em alguém como você. Perdoe-me por não ter tido forças para dizer não. Por ter sido a covarde que deixou a mais forte tomar as decisões. Agora, pago por sua coragem com minha vida na prisão. Mas quer saber? Prefiro isto ao convento. Prefiro a prisão, onde sou culpada, ao convento, onde seria inocente. Pelo menos aqui, eu escolhi meu destino. Esta carta nunca foi oficialmente incorporada aos autos. Elisa Neves fez uma cópia antes de devolver o documento ao arquivo. Ela planejava publicá-la em sua tese. Uma semana depois, ela foi convocada pelo promotor-chefe. A reunião durou 10 minutos. Disseram-lhe claramente: esta carta é uma farsa. Cristina Oliveira estava tentando manipular a história anos depois, criando uma narrativa falsa para justificar sua culpa. A carta não poderia ser publicada, pois prejudicava a memória da vítima, Estevão Oliveira, e poderia causar controvérsia desnecessária. Elisa era uma historiadora, não uma jornalista investigativa. Ela não podia lutar contra o sistema. Removeu o trecho sobre a carta de sua tese. Guardou a cópia em seu arquivo pessoal. Morreu em 1999, sem publicar a verdade. Mas, segundo fontes não oficiais, conversas com seus alunos, notas de aula, Elisa Neves acreditava que a carta era real. E a verdade era mais complicada do que o tribunal quis aceitar, em 1930. Cristina não foi uma vítima inocente de manipulação, a ingênua irmã mais nova usada pela fria Sofia. Ela foi uma cúmplice consciente, presente, segurando a vela, observando o pai morrer no chão frio do porão. Ambas as irmãs eram culpadas. Ambas planejaram o assassinato. Talvez não juntas desde o início, mas em algum momento Cristina disse sim. Em algum momento Cristina deixou de ser vítima e tornou-se cúmplice. Ambas executaram o assassinato juntas, na escuridão do porão, à luz de uma vela que se apagou no momento em que Estevão Oliveira parou de respirar. Ou talvez nada disso seja verdade. Talvez a carta fosse realmente uma farsa. Talvez Cristina tenha inventado essa versão anos depois, após a execução da irmã, na solidão da prisão, tentando dar sentido a uma vida que desperdiçou. Talvez ela estivesse tentando criar uma narrativa alternativa onde ela não era uma vítima, mas uma agente. Porque ser uma agente lhe dava, pelo menos, a ilusão de controle, de poder, de escolha. Não temos certeza. Nunca teremos certeza. O segundo mistério, o testamento que desapareceu. A última versão do testamento de Estevão Oliveira, aquela de 28 de novembro de 1929, deserdando as filhas e deixando tudo para a Santa Casa da Misericórdia, nunca foi encontrada. O notário Alberto Julián testemunhou que preparou o documento. Estevão o assinou e 2 funcionários do cartório serviram como testemunhas. O documento foi guardado no cofre do cartório, aguardando a visita de Estevão em 10 de dezembro,
quando ele o levaria para casa. Estevão morreu no dia 8. No dia 10 de dezembro, quando o notário abriu o cofre, o testamento não estava lá. Como isso é possível? O cofre estava trancado, sem sinais de arrombamento. A chave estava na gaveta da mesa de Julián. Ninguém além do notário tinha acesso. Julián ficou chocado. A polícia revistou o cartório. Nada. O testamento evaporou. Teoria 1. O próprio notário destruiu o documento. Por quê? Talvez tenha sido subornado pelas irmãs. Mas não havia provas de transferências de dinheiro, nem testemunhos, nem vestígios de contato entre Julián e as irmãs Oliveira. Teoria 2. Um dos funcionários testemunhas roubou o documento. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? E como ele teve acesso ao cofre? Teoria 3. A mais perturbadora. O próprio Estevão pegou o testamento antes de morrer. Talvez ele tenha ido ao cartório no dia 7 de dezembro, antes de fechar. Aproveitou um descuido do notário, abriu o cofre com sua chave reserva, que ele de fato tinha como cliente antigo, pegou o documento e voltou para casa. Por quê? Para destruí-lo? Para mudar de ideia no último minuto? Ou para mostrá-lo às filhas e dizer: vejam o que as espera se não mudarem de vida? Se sim, onde está o documento? A polícia revistou o apartamento dos Oliveira 6 vezes. O testamento não foi encontrado, a menos que alguém o tenha queimado. No mesmo forno onde Sofia supostamente queimou seu diário. O terceiro mistério. O juiz que mudou de ideia. O juiz Miguel Zamit, que presidiu o julgamento das irmãs Oliveira e sentenciou Sofia à morte. Aposentou-se em 1936. Ele viveu em Salvador até sua morte, em 1953. Nos últimos anos de vida, segundo sua neta, Sofia Zamit, sim, ela tinha o mesmo nome da condenada, uma ironia do destino, o juiz frequentemente relembrava o caso das irmãs Oliveira. Ele dizia que foi o veredito mais difícil de sua carreira, que não tinha certeza se havia tomado a decisão correta, que às vezes acordava à noite pensando em Sofia Oliveira caminhando para a forca. Meu avô dizia, testemunhou Sofia Zamit em uma entrevista a um jornal local em 1998, que Sofia Oliveira era culpada. Ele não tinha dúvidas disso. Ela matou o pai, planejou, executou. Mas ele também dizia que Estevão Oliveira não era inocente, que ele era um tirano que destruiu a vida de suas filhas, que se vivesse em outra época, seria julgado por abuso psicológico. Mas, em 1930, a lei não protegia as filhas dos pais. A lei protegia os pais das filhas. O juiz Zamit escreveu uma carta privada ao presidente Getúlio Vargas em julho de 1930, dias após a execução de Sofia, pedindo a comutação da pena de Cristina de perpétua para 20 anos. Ele argumentou que a irmã mais nova estava sob influência da mais velha, que não tinha plena consciência do ato, que merecia uma chance de voltar à sociedade. O presidente rejeitou o pedido. Cristina permaneceu na prisão até a morte. O quarto mistério. O diário de Sofia. Durante a primeira busca no apartamento dos Oliveira, em 12 de dezembro de 1929, o inspetor Nunes notou algo estranho. Na escrivaninha do quarto de Sofia havia um caderno, pequeno, com capa de couro e um cadeado. Nunes pediu a chave a Sofia. Sofia disse que a havia perdido. Nunes arrombou o cadeado. O caderno estava vazio. Todas as páginas haviam sido cortadas, deixando apenas fiapos de papel junto à lombada. Sofia explicou que era um caderno antigo que ela não usava mais. Ela mesma removeu as páginas porque havia escrito coisas particulares que não queria que ninguém lesse. Ela as destruiu no ano anterior, mas a análise do caderno mostrou que as páginas foram removidas recentemente. Os rasgos eram novos, não havia poeira nos locais onde deveria haver após um ano. As páginas foram removidas nos últimos dias, talvez nas últimas horas antes da prisão. O que havia naquele diário? O plano do assassinato, escrito palavra por palavra? Os pensamentos de Sofia sobre o pai, a irmã, a vida na jaula? Ou algo completamente diferente, algo que mudaria toda a interpretação do caso? Não sabemos. As páginas foram queimadas. Sofia admitiu isso claramente durante o terceiro interrogatório. Eu as queimei no forno na noite de 9 de dezembro, depois do funeral. Eram meus pensamentos privados. Ninguém tinha o direito de lê-los. Por que ela as queimou exatamente naquele momento? 9 de dezembro, um dia após a morte do pai, na noite após o funeral, no mesmo dia em que tocou Chopin no piano para os convidados, porque ela sabia que a polícia viria. Porque sabia que procurariam por provas. Porque sabia que era culpada e estava destruindo os rastros. Ou talvez ela as tenha queimado por outro motivo. Talvez o diário contivesse a verdade, que o assassinato não foi um ato de vingança pelo controle, mas algo completamente diferente. Algo que ela não podia revelar, nem mesmo no tribunal, nem mesmo antes de morrer. Todos esses mistérios permanecem sem resposta. A história das irmãs Oliveira é cheia de lacunas, contradições, documentos perdidos, testemunhas que mudaram depoimentos, provas que desapareceram.
Talvez seja por isso que este caso fascine as pessoas até hoje. Não porque fosse único, afinal, filhas matando pais aconteceram antes e depois de 1929, mas porque havia um mistério, porque quanto mais sabemos, menos entendemos, porque cada resposta gera novas perguntas. Sofia era uma assassina ou uma vítima? Ambas as coisas. Cristina era inocente ou culpada? Depende da fonte em que você acredita. Estevão Oliveira merecia morrer? Não. Ninguém merece morrer nas mãos dos próprios filhos. Mas ele merecia fazer o que fez com as filhas durante anos? Também não. A história não oferece justiça. Oferece apenas fatos e suas interpretações. E as interpretações sempre dependem de quem está contando a história. Se todos em Salvador sabiam que algo estava errado na casa dos Oliveira, que Estevão mantinha nas filhas como prisioneiras, que Sofia era infeliz, que Cristina era infantilizada e dependente, por que ninguém fez nada? Porque em 1929 isso não era assunto da comunidade, era assunto de família. E a família resolvia seus problemas à sua maneira. Às vezes, essa solução era o assassinato, e todos ficaram chocados, como se não pudessem ver que aquilo